Muito bem, nosso papo de todas as segundas com ele, que hoje ele está VIP. Olha lá. Para quem está no vídeo, está vendo, o André Heller hoje está VIP. Boa tarde, André. Tudo bem comigo? Tudo bem, Camila? Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Carlão, Rafael Pio, que maravilha estar com vocês novamente. Legal, bacana. O André, a gente estava sempre falando esses dias atrás, aí, nas semanas anteriores aí, né, que estava de férias, que não estava, continuava trabalhando. Estava de férias o time, mas a galera está trabalhando agora, está todo mundo trabalhando. Já tem data de início e é a próxima sexta-feira, Vôlei Renata volta a disputar o campeonato e é o Paulista e só vai defender um bicampeonato, só isso. Só isso, né? Só isso. Responsabilidade grande, equipe renovada, né? Uma nova equipe que começa uma história nessa temporada 2022-2023, mas é sempre a história do Vôlei Renata, né? Uma história de mais de 13 anos, né? Muito bacana, né? A gente olhar para trás e revisitar, não no sentido de voltar ao passado, mas revisitar tudo que foi construído, né, no início do projeto em 2010, né, o ginásio estava praticamente subutilizado e o Vôlei Renata começou a utilizar. Hoje nós temos o ginásio do Taquaral amplamente utilizado, sobretudo pelo Vôlei Renata, pelas turmas também da prefeitura. É muito legal ver tudo isso que construímos. Passamos por 3 patrocinadores master, né? Hoje nós estamos contando com a marca Selmi, Renata, a Unimed e todas as outras marcas há bastante tempo, e este ano estamos defendendo o bicampeonato paulista. Isso é muito bacana. E a responsabilidade de buscar o tricampeonato paulista. A equipe vem treinando muito bem, até confesso para vocês, eu que tenho um olhar junto do Maurício e de todos os outros componentes do projeto, nós temos um olhar, digamos assim, um pouco mais apurado nesse sentido. Posso te dizer que até me surpreende como a equipe do Vôlei Renata já está num nível bem bacana de jogo. Realizamos 2 amistosos na semana passada, quinta e sexta-feira, jogamos contra a equipe do César e contra a equipe do Atibaia, já num pré-aquecimento para o Campeonato Paulista. A equipe do SESI não conseguimos vencer, mas foi um ótimo jogo. E contra a equipe do Atibaia foi um bom jogo, conseguimos a vitória nesse amistoso. Que, Cabela, nesse sentido, não é... Claro que o resultado sempre é muito importante, mas como se trata de amistoso e se trata de 2 primeiras experiências do Vôlei Renata em quadra, mais importante do que o resultado é a performance, é a experiência, é colocar todos os jogadores em quadra para que eles realmente tirem a ferrugem desse período que, para as outras pessoas, a gente pode chamar de férias, mas no esporte a gente não usa esse termo, a gente usa recuperação, né? Esses atletas ficam algumas semanas em recuperação, né? Recuperando energias, recuperando as lesões que a última temporada deixou. Então foi muito importante 2 amistosos. Começamos na sexta-feira agora, dia 12, a nossa estreia no Campeonato Paulista. Sempre, Cabelo, independente do nível do campeonato, do tamanho do campeonato, sempre é uma estreia nervosa e não será diferente. Certamente teremos um pouco de expectativa, ansiedade e nervosismo na estreia. Nós estreamos contra a equipe do Santo André, mas tem tudo para ocorrer bem. Como eu já falei, a equipe do Vôlei Renata vem se preparando muito bem nesse último mês de julho e agora está totalmente preparada para a estreia no Campeonato Paulista 2022. Tá certo, André. Boa tarde, é o Carlão que está falando. Agora com a presença do Dileu. Dileu já esteve aqui em outra oportunidade com muito sucesso. Mas dá para falar que o Vôlei Renata ele vai ter uma filosofia mais aguerrida, como a gente já discutiu aqui sobre o vôlei argentino, tá? É um time mais aguerrido ou é um time que vai prezar pela qualidade técnica, né? Aquela coisa que a gente fala no futebol também, a inspiração. Carlão, que maravilha de pergunta, cara, maravilha. Carlão, eu posso te dizer assim com muita convicção, tá? Hoje, tudo que a gente sabe do voleibol profissional, do esporte profissional e das características dos atletas profissionais e que escolheram trilhar essa carreira, então, componentes como garra,
determinação, disponibilidade para treinar, inteligência emocional e tudo aquilo que a gente mais escuta nas mídias e que são termos e condições muito presentes no nosso dia a dia, isso já está no pacote de cada atleta e cada equipe profissional. Então, e já está no pacote do Vôlei Renata, com certeza. Agora, a gente faz esse tipo de escolha comportamental não em detrimento da escolha pela qualidade técnica, tática e física. Então, posso dizer que a equipe do Vôlei Renata vai ser uma equipe aguerrida, determinada, uma equipe que vai lutar muito por todos os resultados, e essa luta não acontece só nos dias de jogos, essa luta acontece de segunda a segunda, sobretudo nos treinos. É sempre importante, eu caio aqui até na questão de ser repetitivo, mas é muito importante que as pessoas entendam que o que uma equipe esportiva ou que um atleta profissional apresenta na competição é o que ele faz nos treinos. Na verdade, a performance que um atleta apresenta nos jogos é a reprodução daquilo que ele faz diariamente na sua semana de treinamento. Então isso já está no pacote. O que eu posso te falar, que é uma característica bem argentina, eu já trabalhei bastante com técnicos argentinos, mesmo quando eu era atleta, e é uma das características do professor Horácio, será uma equipe, o Vôlei Renata será uma equipe, um grupo, um time com muito volume de jogo. O que isso representa na prática, Carlão? A bola não cairá facilmente do lado do Vôlei Renata. Vai ser uma equipe que vai ter como característica um posicionamento assertivo na defesa, uma relação entre bloqueio e defesa muito assertiva, ou seja, a fase defensiva, né, a relação entre saque, bloqueio e defesa vai ser assim minuciosamente trabalhada pelo professor Horácio, na verdade já está sendo trabalhada, então vai ser aquela equipe que a gente chama assim, sabe aquela equipe, Carlão, chata, que a bola não cai de jeito nenhum? Certamente, eu atesto aqui que a equipe do Vôlei Renata vai ter essa característica, que é uma das características mais relevantes no voleibol, no cenário não só nacional, mas no cenário mundial. O André, falando de Campeonato Paulista, quantidade de equipes no Campeonato Paulista poderia ser um pouquinho maior, né, para dar um pouquinho mais de competitividade e tudo mais. Mas o que está faltando para ter essa quantidade a mais de equipes no voleibol paulista, principalmente? Carlão, poderia ser maior, sempre é muito importante termos mais equipes competitivas, sim, por um lado. Por outro lado, a realidade, sendo redundante, a realidade atual do nosso calendário do voleibol, não permite que nós tenhamos um campeonato paulista tão prolongado. Se é bom ou ruim, eu não sei. O fato é que é assim, porque nós entraremos novamente na fase final do Campeonato Paulista e certamente nós jogaremos, se nós formos bem, isso está dentro do nosso planejamento, nós jogaremos as finais do Campeonato Paulista até determinada semana de outubro e logo, dias após, já iniciaremos a Superliga Brasileira, que é o campeonato regido, administrado pela Confederação Brasileira de Vôlei. Então, o nosso campeonato, o nosso calendário do voleibol nacional, ele é sempre bem apertado. Não é o ideal, Cabela. Não sei se algum dia atingiremos essa condição de calendário ideal, porque é bastante complexo nós conseguirmos programar e agendar todos os jogos previstos ou desejados, considerando campeonato das federações, ou seja, a Federação Paulista e as federações de todos os outros estados. Depois, a agenda da Confederação Brasileira com a Superliga, a Copa Brasil e por aí vai. Com a agenda, com a programação de jogos da Seleção Brasileira. É sempre um quebra-cabeça esse agendamento, é sempre motivo de muita discussão entre as plenárias, seja na Federação Paulista, seja na Confederação Brasileira, então é sempre muito difícil. Por um lado é ruim termos poucas equipes no Campeonato Paulista e realmente faltam equipes em condições de disputarem um bom Campeonato Paulista. Por um lado,
não faz com que a gente não aperte tanto o calendário, porque no final das contas, Cabelo e Carlão, o acúmulo exagerado de jogos prejudica os atletas que não têm tempo hábil de se recuperar. O voleibol é um esporte de impacto, né? Os jogadores saltam muito nos treinos e nos jogos, e eles precisam de um tempo mínimo para recuperação. Então, temos aí os dois lados da moeda em relação ao calendário do voleibol, calendário estadual e nacional do voleibol aqui no Brasil. Bom, já são 4h30 e você falando da maneira que você estava falando, se tirar a palavra vôlei e colocar a palavra futebol no lugar, tá muito parecido o problema de calendário aqui no Brasil. Que coisa de doido, né? E ainda você não citou nem o Campeonato Sul-Americano de Clubes e nem o Mundial de Clubes, que também tem, não é? Exatamente, Carlão, nem citei porque eu acho que deixaria mais complexa a nossa discussão aqui, mas é sempre um quebra-cabeça, Carlão e Cabela. Porém, é necessário sempre que a gente mantenha bom senso. Quando eu falo nós, eu estou falando de todos os stakeholders do voleibol brasileiro. Então, federações, a confederação, os clubes, né, que são as entidades de prática desportiva, o Brasil Vôlei Clube, que tem o nome fantasia Vôlei Renata. Nós somos uma entidade de prática desportiva, nós temos que manter o bom senso entre o melhor para o público, o melhor para os patrocinadores, mas também entendendo que por trás de tudo isso, nós temos na ponta da pirâmide um grupo que são chamados de atletas e comissões técnicas, que são humanos, que são pessoas, e nós não podemos expor essas pessoas, esses atletas, essas comissões a um número exacerbado, um número exagerado de jogos, porque senão a gente está brincando com a saúde física e por que não mental, né? Afinal de contas, temos burnout também no esporte. É necessário que a gente sempre abra os olhos para todas os pilares que regem o esporte brasileiro. Nem sempre o que é bom para a confederação é bom para a federação, é bom e assertivo para os atletas, para os clubes e para as comissões técnicas. Grande abraço para você, André Heller. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Na torcida por aí, viu? Estaremos juntos na sexta. Um abraço. Abraço.